soberano, divino, eterno e majestoso Deus. Graças te dou, Senhor, nesse momento, por até aqui ter o Senhor me ajudado, me abençoado, me fortalecido e me dado graças em todo o tempo, para que caminhe eu, não confiado nas minhas mãos humanas ou qualquer que seja a habilidade ou capacidade humana do homem. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus eterno, é um Deus fiel, é um Deus justo e de compaixão e misericórdia. Assim me inclino diante de Deus Pai, diante de Deus Filho e diante de Deus Espírito Santo. Peço a Ti que proporcione, neste momento, segundo a graça de Deus, uma navegação que possa alcançar o seu devido objetivo, como tem me ajudado em todos os dias na produção da oração da alvorada. Senhor, eu sei que tudo é possível àquele que crê, mas na verdade as coisas não são tão fáceis quando o homem imagina, visto que em todos os lugares nós necessitamos viver da justiça sagrada, divina de Deus. Tenho observado inúmeras necessidades ao qual chegam até a vida do homem. É bem verdade, Senhor, quando a palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. Quando o coração do homem mergulha não na sua própria vontade, mas sim na vontade perfeita, eterna e agradável de Deus, ele começa a valorizar cada palavra, cada aconselhamento, cada obra ao qual Deus nos deixa, ó Deus, como obra ao qual nunca deverá se apartar da nossa alma. Tenho observado, meu Deus, o quanto é importante viver e realmente viver sobre cada palavra ao qual se dá em prerrogativa indispensável, imprescindível para a vida do homem. Até aqui, Senhor, Tu tens me ajudado muito, me fortalecido e me posicionado para que eu possa entender que inúmeras colocações da Escritura Sagrada não se trata de uma palavra romântica, poética e muito menos de uma palavra religiosa. Quando o Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Temos ouvido muitas palavras e algumas que atestam de uma forma em que parece até mesmo não ser tanto aquilo que a palavra assim aponta. Quando eu vejo a Escritura Sagrada, a gente consegue entender que não há absolutamente nenhum exagero, mas sim a necessidade de cada um dos homens prestarem absoluta atenção para que assim então possa vir a devida prudência e, não obstante a devida prudência, também a prática da justiça, mas não a justiça ao qual o Senhor diz que ela é uma justiça, ó Deus, como trapo e imundícies. E o que eu mais tenho visto é esta produção desta justiça, ó Deus, humana, ao qual o Senhor se refere no livro de Isaías, do profeta Isaías, porque todas as nossas obras e as nossas justiças são como trapos e imundícies diante de Deus. Senhor, eu te glorifico, te bendigo e te exalto, porque tenho visto, ó quão grande seja a sabedoria de Deus, eterna, perpétua e gloriosa. Ela tem uma fragrância, ó Deus amado, tão divina, tão propriamente majestosa, uma fragrância perpétua, impossível de qualquer homem encontrar, qualquer que seja, ó Deus,
uma fagulha de imperfeição. Visto que até mesmo quem é o homem para que o Senhor possa assim conceder-lhe esse direito de criticar as obras perpétuas de Deus. Me refiro que tenho visto a produção das maiores e maiores, ó Deus eterno, quantidades de injustiça sobre a face da terra. E é por isso que eu hoje posso assim, Deus, observar a importância de cada detalhe ao qual a Tua palavra tem nos orientado. Senhor, existe uma palavra em que nós repetimos continuamente sobre a face da terra, porque o Espírito Santo, ele convence o homem, ó Deus, da justiça, do juízo e também, ó Deus meu Pai, de todas as obras. Senhor, eu esteja vendo eu, em todo o tempo, a importância da obra sagrada divina de Deus, porque tenho olhado para cada detalhe e desejado cada vez mais consumir os conselhos de Deus, as orientações de Deus, que são, ó Deus, infalíveis. Por isso me dá graças para que eu tenha a devida cautela, a devida paciência e a devida esperança na palavra divina de Deus. Eu sei que se eu seguir cada obra divina apontada por Deus, eu nunca vou errar o caminho que me levará até o céu. Senhor, eu te glorifico, porque desejo a cada dia, a cada momento, que tu possa aperfeiçoar toda a articulação da autonomia, ó Deus, da minha alma e do meu espírito. Eles precisam compreender que existe, ó Deus eterno, a justiça de Deus. E eu tenho visto uma produção terrível da injustiça, seja dentro da igreja ou fora da igreja. O mundo consome a maior iguaria de toda a face da terra. Acho que nunca, ó Deus, se bebeu tanta iniquidade, ou até mesmo tanta injustiça, como se bebe sobre a face da terra. Seja no mundo, ó Deus eterno, espiritual, ó Deus bendito, ao qual nós achamos que é tão assertivo, que é o mundo apontado, ó Deus, para a obra do Senhor, como também fora da obra de Deus. Por isso eu vejo como se cumpre a Tua palavra, quando diz que a justiça do homem é como trapo e imundície diante de Deus. Senhor, eu te glorifico, eu te exalto, porque cada momento que a minha caixa craniana e os meus neurônios assim dão um stop, eles paralisados estão para pensar e para meditar quão grande é a produção desta iguaria, que nunca deveria, de maneira alguma, entrar em produção contrariamente a Deus. Mas o que se faz é exatamente o que nós precisamos compreender, como é infalível a justiça de Deus e como é desprezível a justiça dos homens. Senhor, é algo, ó Deus eterno, que me parece que há um poder anestésico, ó Deus meu Pai, diabólico. A inversão dos valores se dão de maneira tão profunda, ó Deus eterno, tão elevada, de uma forma que não há como mensurar como injusto é o homem, seja ele, ó Deus meu Pai, ou esteja ele em regeneração ou fora da regeneração, uma vez que ainda não nasceu de novo. Obrigado, meu Deus, porque tem aberto meus olhos, porque tem destampado os meus ouvidos e me faz ouvir, segundo a Tua graça e misericórdia, os Teus passos. Caminha diante da minha alma, diante, ó Deus, do meu espírito, para que haja produção da oração segundo a graça
e a misericórdia de Deus. Me dá força para que de maneira alguma eu me lance numa vida poética, numa vida religiosa, fria, vazia, sem contudo observar os detalhes da sagrada palavra de Deus. Obrigado, Deus, porque tem aberto caminhos aonde nenhum homem pode abrir nenhum caminho. Quando eu vejo, ó Deus amado, a propositura de Deus para a salvação do homem, eu começo a entender. E assim mergulho na ciência de Deus e com grande alegria movo as palavras, ó Deus, para que assim sejam lançadas eternamente no gasofilácio de Deus. Preciso de produção segundo a graça de Deus e vejo que toda produção de qualquer homem deve estar aliada à justiça infalível de Deus. Obrigado, Senhor, porque a tua propositura, ela não alcança contemplar alguns dias ou alguns anos, mas tudo que o Senhor produz, ela tem obra, ó Deus, eterna, de alcance perpétuo. Por isso desejo que tu venha harmonizar e me ensinar em todo o tempo que muitas das coisas em que são acumuladas, elas devem estar não apenas acumuladas, mas destacadas uma após outra em justiça de Deus. O que adianta o homem, ó Deus, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tua obra é vista, ó Deus, como um grande, ó Deus bendito, advento, mas ele está repleto, ausente de total e absoluta justiça de Deus. Eu te peço em nome de Jesus que a minha alma sempre tenha desejo e fome de Deus, e assim eu possa armazenar sobre o meu espírito incontáveis conselhos, sabedoria e porção dobrada da justiça de Deus. Ó, como é encantador, como nós conseguimos, seja um homem, seja uma mulher, seja um servo de Deus ou uma serva de Deus, mensurar que precisa estabelecer, praticar como absoluta obra de uma vida temporal a justiça de Deus. Tenho sentido, ó Deus meu Pai, nesse momento, não apenas fome, mas também sede de ver a justiça de Deus sendo arrolada, seja para a esquerda ou para a direita, dentro da vida dos homens. É maravilhoso quando o homem vem assim lançar-se e diante de uma fragrância de temor e de tremor, olhando para Deus, ele pratica a justiça de Deus. Senhor, me dá graça, me dá força, me dá entendimento para compreender a quão grande e fundamental, imprescindível obra da justiça de Deus, pois que muitos têm feito a sua própria justiça e na mais completa, ó Deus, violação espiritual, seguem como se nada tivessem acontecido, perseguem aquilo que nunca deveria ser alcançado, ó Deus, ou menos, assim até mesmo, apedrejado, sem palavras, ó Deus, de uma forma silenciosa. A obra velada, ela tem seguido, ó Deus amado, diante dos que creem e confiam em Deus. Todavia, diz a tua palavra que a vida é uma luta. E a Bíblia nos adverte que a nossa luta não é contra a carne, nem contra, ó Deus, o sangue, mas é contra os principados e potestades do inferno que articulam, ó Deus amado, uma obra de destruição. E assim vão de homem a homem, mulher em mulher, incitando-os para uma obra de injustiça. E muitos são arrolados, ó Deus, alcançados e até mesmo amordaçados no seu silêncio e na sua obra, ó Deus de vida, promovem e praticam a mais elevada injustiça ao qual Deus nunca recomendou. Por isso eu te agradeço, porque nesta manhã desejo que seja eu perdoado, deseja eu,
ó Deus, e a minha alma, e meu espírito, melhor desejo eu, que eu seja purificado, que eu seja, meu Deus, perdoado, e que eu seja expurgado de todos os meus pecados, de todos os meus erros, de todas as minhas faltas. Obrigado, Deus, porque tenho visto a importância de viver não mais segundo a vontade humana. Ela é repleta de obras, ó Deus, impuras. Ela é repleta de erros grotescos, porque avalia aquilo que nunca deveria ser avaliado como coisa que está errada. Ó Deus amado, mas sim não consegue enxergar o certo de Deus. Por isso me dá graça, Senhor, e afasta de mim todas as minhas pretensões humanas, ó Deus eterno, equivocadas, injustas, infiéis e maquiavélicas. Afasta de mim a possibilidade, ó Deus, de assim me deitar sobre as minhas injustiças, sobre as minhas concepções, sobre os meus interesses, ó Deus eterno, e ali lançar a minha alma na ilha da injustiça. Tenho sentido não apenas, ó Deus, aos meus ouvidos, mas tenho sentido experimentado no meu coração. Como é triste, Senhor, como é devastador, ao qual, quando o homem não consegue avaliar as suas obras repletas, adornadas, regadas de injustiça, da cabeça até a planta dos pés. Mas a palavra de Deus me ensina que não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Assim como verdadeiramente o fogo devora, sem, contudo, pedir licença, assim deve o homem confiar e assentar-se diante de Deus e olhar o quão grande valor tem a justiça de Deus. Quando eu olho para a Escritura Sagrada, eu vejo uma palavra clássica em que muitos dos homens já ouviram. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Eu ouço e vejo, meu Deus, muitos homens falarem, mas o que é mais importante não é apenas o falar, mas é o meditar, é assim o digerir e compreender as obras compiladas do Evangelho de Jesus Cristo. Ele fala de uma justiça não pautada, ó Deus, na criação ou habilidade do homem. Ele fala da justiça soberana, santíssima, majestosa de Deus, da pessoa do meu Salvador Jesus Cristo e do onipotente Espírito Santo. Por isso me dá graças, Deus, para que eu caminhe na multidão das palavras, desejoso sempre de empunhar a espada do Espírito e de trazer, ó Deus meu Pai, ao meu lado, ao meu coração e dentro de mim, a companhia misericordiosa, piedosa do onipotente Espírito Santo de Deus. O Salvador declara que era necessário que ele fosse para que pudesse enviar o Consolador, o onipotente Espírito Santo de Deus. Por isso eu te peço, consola a minha alma, consola, meu Deus, o meu espírito, para que eu não venha, de maneira alguma, resvalar, ó Deus eterno, sobre a tua justiça. Ó, tu tens uma obra tão santíssima, tão elevada, transcendental, digníssima obra, ó Deus, soberana e eterna. É obra, ó Deus, santa, construída, desenvolvida e chancelada por Deus. Por isso me faz abrir os olhos, eu também, o meu coração, para que eu veja, ó Deus eterno, que com Deus não se deve brincar, ou muito menos, ó Deus, tentar lhe enganar, e muito menos, Senhor, desejar-se, ó Deus, trazer-se diante de Deus como coisa religiosa, fria, morta e vazia, e lançando-se sobre aquilo que reluz e que se movimenta, parecendo ser
uma obra perfeita. Todavia, está encharcada, está mergulhada em injustiça de uma obra imunda, ao qual nunca deveria ser cogitada pelos pensamentos de um homem, e muito menos, ó Deus meu Pai, praticada pela sua própria vida. Por isso me dá graça, Deus eterno Pai, para que eu possa alcançar as mais gloriosas, elevadas, santíssimas e digníssimas obras de Deus, para que eu olhe e possa avaliar o que disse, ó Deus eterno, o saudoso apóstolo Paulo na epístola ao qual ele vem, elucidando, ó Deus meu Pai, inúmeros pontos da Escritura Sagrada. Quando diz a Escritura, não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus a toda criatura, e nele se revela a justiça de Deus. Senhor, como é brilhante, como é extraordinário, ó Deus precioso, ó Deus eterno, examinar de cada homem e avaliar a perfeição onipotente e gloriosa da justiça de Deus. Ó, como ela é extraordinária e traz resultados brilhantes na vida do homem. Eu desejo, Senhor, não apenas comer ou beber sobre a face da terra, mas eu desejo que eu possa compreender mais e mais o valor da Escritura Sagrada, do Evangelho de Cristo e de toda a obra ao qual no compilado do Antigo Testamento e do Novo Testamento se faz necessária que venha estacionar-se sobre a mente, sobre o coração, sobre a alma e sobre o espírito do homem. E por que não dizer sobre o corpo do homem? É por isso que a tua palavra, ali, Senhor, apontada no livro de Tessalonicenses, diz a Escritura que seja, ó Deus meu Pai, irrepreensível vossa alma, corpo e espírito, porque estes tais podem destilar a mais elevada, ó Deus eterno, e assim abrupta, ó Deus Senhor, injustiça ao qual os homens são alcançados por pensamentos velados, são disparados, ó Deus, como numa guerra silenciosa, a rejeição de que nunca deveria ter ocorrido, uma obra julgada como certa e que nunca deveria ser imaginada e quanto menos assim praticada. Por isso me dá graças, me dá forças para que eu possa ver o que se cumpre, ó Deus, acerca dos teus pensamentos. Cada homem deve levar a sua cruz e não deve olhar para trás. Cada um de nós deve perceber a necessidade de um Salvador, não apenas, ó Deus, considerando as obras maquiavélicas, ó Deus, de Satanás e seus demônios, mas existe, ó Deus, uma fragrância muito clara, muito, ó Deus, abundante sobre a não observação da prática da justiça de Deus. Eu sempre mesmo cansei de inúmeras vezes meditar a palavra de Deus e ver que preciso, ainda que já tenha compreendido, compreender e assim mais ainda compreender. Por quê? Porque preciso ver a importância, ó Deus, de cada vogal, de cada consoante e de cada verbo, e seja assim a qualificação dentro, ó Deus bendito, dos ensinos temporais. Me ajuda, porque preciso assim meditar mais e mais e trazer a minha alma para que ela aprenda. Ela não precisa apenas de disciplina, ou precisa estar educada. Ela precisa, ó Deus, estar devidamente regenerada. Então, se ela precisa de regeneração, a necessidade de observar cada parágrafo, ó Deus, aconselhado por Deus. Diz assim a Escritura, de forma muito gloriosa: se a vossa justiça não exceder a justiça do homem comum, de maneira nenhuma entrareis no reino de Deus. O texto é bem claro: de maneira nenhuma entrareis no reino de Deus. Senhor, obrigado, porque tem me dado a importância e assim compreendido
seja sempre a direção e o desejo de Deus pela minha alma, ó Deus, e pelo meu espírito. Suplico a Ti que em misericórdia, compaixão e graça eu possa adentrar em navegação espiritual, mas sempre, ó Deus eterno, ruminando a importância de cada palavra, porque há, naturalmente, um cumulativo de muitas obras, ao qual o homem não entende que uma única obra, ó Deus, faltosa, uma única obra em direção aos principados e potestades do inferno, ela vai invalidar todas as demais, visto que o próprio Deus diz que a justiça, ó Deus meu Pai, de Deus deve estar acima da justiça do homem comum. O homem comum, Deus refere-se que é o homem ímpio, é o homem pagão, é o homem distanciado, ó Deus, dos momentos, ó Deus eterno, solenes e de glória, ao qual há na pessoa de Deus, e também em destilar, em desejar estar ao lado, ó Deus, da sublime justiça de Deus. Me dá ajuda e me dá graça, porque sei que a minha oração isolada, ela não poderá me salvar. Eu tenho um conjunto, ó Deus, apontado por Deus, de obras ao qual devo seguir, mas me ajuda que em todas as obras ensinadas por Deus, sejam os mandamentos, as prerrogativas, ó Deus eterno, e toda a sua lei, possa haver, ó Deus, a soberana, divina, imprescindível, eterna, ó Deus, justiça de Deus. Me cobre, ó Deus, não eterno Pai, somente com as coisas, olha que peço, mas que eu possa, ó Deus, adentrar no caminho da salvação, ó Deus, olhando para a brilhante, nobre, ó Deus, eterna justiça do Senhor. Me faz, ó Deus, não me inclinar para a direita, ou muito menos para a esquerda. Não faz me inclinar para a minha própria vontade, porque vejo que a minha própria vontade irá me arruinar, irá me lançar, ó Deus, novamente como inimigo de Deus. Por isso me faz compreender que ainda que não tenha, ó Deus, alcançado em um corpo, ó Deus, o meu andar, ou até mesmo o meu viver sobre a face dos céus e do mundo soberano, ó Deus eterno, Santíssimo de Deus, eu ali tenho proclamado e levado a minha alma, ó Deus, pela fé, em espírito e verdade, e navegar, ó Deus, na Sião celestial, sempre admitindo, ó Deus eterno, o reverter quando adentro pelo tribunal sagrado divino de Deus. O meu consolo é que todas as obras são possíveis a Deus, inclusive a reversão de todas as injustiças ao qual somos, ó Deus eterno, confrontados a nos defender, não segundo a nossa vontade humana, ó Deus eterno, pessoal e temporal, mas nos defender segundo a justiça de Deus. Por isso eu invoco, nesse momento de oração, o desejo de estar ao lado de Deus, de assim construir a junção de mais palavras e de mais oração, para que eu possa ter, assim, a convicção e a fé de orar a Deus de forma convicta, ó Deus, fundamental e imprescindível. Tudo que o Senhor aconselha, tudo quanto o Senhor adverte, o Senhor nos dá graça para compreender. Mas quando o homem leva realmente a coisa a sério, ele deseja digerir uma obra ao qual tem uma completa e absoluta e soberana, ó Deus eterno, indicação. Quando o Senhor diz, ó Deus meu Pai, que as obras do homem são impuras e não servem absolutamente para nada, são obras, ó Deus, repletas de imundície, como diz a Escritura no profeta Isaías, é uma obra que, ó Deus, ela sempre será reprovada, porque ela precisa, ó Deus, da construção e da observação, da meditação na Escritura de Deus. A palavra de Deus, ela nos aponta que os caminhos construídos pelos homens são caminhos, ó Deus, que nunca deveriam ter sido pensados, e muito menos eles assim executados.
mas o que mais ocorre é a contrariedade desta observação de Deus. Por isso, em Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que crê e confia em Deus, se deleita em ver não apenas o amor, a morte ou a ressurreição, ó Deus eterno, mas ver uma obra gigante, poderosa, onipotente, ao qual se arrasta, ó Deus, de uma extremidade do universo a outro momento, quer seja da altura, ó Deus, da profundidade, ou até mesmo de uma obra a mensurar diante de toda a grandeza de Deus. Obrigado, meu Senhor, porque desejo que alcance a minha alma, ó Deus bendito e poderoso, um compêndio que possa me aproximar de toda a grandeza de Deus. Eu me refiro que haja em mim, ó Deus, aperfeiçoar o meu vocabulário, visto que tenho assistido coisas gigantescas, coisas, ó Deus, elevadíssimas, e como vejo a perfeição do meu Salvador, do meu Redentor e do poder da Trindade Divina de Deus. Ó excelsa obra, ao qual fala silenciosamente a milhares, bilhões e bilhões de viventes. Muitos daqueles que não estão mais no presente século já ouviram e viram a perfeição da obra de Deus. E muitos hoje, segundo a graça de Deus, ainda assim arrastam o desejo, a confiança e a fé, não de viver o que seja apenas o conselho dos homens, seja na ciência, ou seja no mundo didático, ou seja, Pai querido, para que haja educação, saúde e saneamento. Eu vejo e assisto, ó Deus meu Pai, ó Pai querido, a imprescindível obra de observar e temer ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. Obrigado, Senhor, porque desejo compreender mais e mais a palavra que diz que nem só de homem, nem só de pão, viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. Senhor, é fundamental observar que uma única obra, uma única, ó Deus meu Pai, vertente negativa, ela pode anular todo o processo da salvação. Ainda que haja, ó Deus meu Pai, a tua misericórdia, a tua piedade e a tua compaixão. Me afasta, Deus, de estacionar a minha vida sobre o erro, porque tenho visto, ó Deus bendito e poderoso, sobre a face da terra, que todo falso, ó Deus meu Pai, homem em que toma posse da tua palavra, ele é um falso profeta. Na verdade, ele começa a pregar sobre assim o desenrolar do perdão, do amor e da misericórdia. Ele busca acobertar-se, ó Deus meu Pai, de tudo que possa lhe dar, ó Deus, um escape para que ele sempre pregue sobre aquela coisa, não fundamentado, ó Deus meu Pai, naquele mover espiritual divino, mas fundamentado em se acobertar, para que as suas iniquidades, para que seus pecados possam ir assim, ganhando cada vez mais força. Ajuda-me, ó Deus, porque sei que devo observar a justiça de Deus como base para que tudo, ó Deus meu Pai, venha a ser num acumulado dado por Deus, de forma em que eu alcance a devida aprovação do meu Senhor. Estou aqui e desejo, ó Deus amado, que o meu julgamento e o julgamento dos meus irmãos, irmãs e companheiras em Cristo seja um julgamento segundo a graça e misericórdia e piedade de Deus. Todavia, a tua palavra eu desejo não apenas meditar, mas respirar e aspirar e ver a devida importância ao qual Deus tem nos dado e apontado para cada momento da doutrina sagrada de Deus. A palavra de Deus é bem clara quando ela indica ao homem que o homem não deva viver uma vida brincando, ó Deus, com Deus, visto que Deus não se deixa escarnecer. Então está claro que ainda que haja misericórdia, piedade, ó Deus, e amor, eu não devo assim aportar o meu coração em estressar qualquer que seja
a misericórdia, a compaixão e a piedade de Deus. Eu desejo sempre olhar que a medida de Deus, ela é perfeita, mas ela não me dá o direito de errar noite e dia, porque muitos homens não estão interessados nem focados, ó Deus, na prudente obra de fazer a vontade de Deus, mas eles se inclinam sempre, ó Deus, no suposto direito que nunca tiveram de viver sempre errando, como se esse fosse o caminho. A própria Bíblia diz que estreito e apertado é o caminho que leva ao céu. Não é o caminho largo que Deus aponta, mas é o estreito. Então eu entendo que da parte do meu Senhor, do meu Salvador, do meu Redentor, eu devo me esforçar, como diz a palavra de Deus, para andar no caminho estreito e apertado. Eu quero te glorificar, quero te engrandecer, Senhor, quero te exaltar, quero te bendizer. Ó, como desejo, ó Deus, assim respirar com toda, ó Deus, misericórdia, humildade diante de Deus, tudo quanto o Senhor tem me ensinado. O mundo espiritual, invisível de Deus, é tão sólido, tão perfeito, que qualquer que seja a necessidade do homem, ó Deus eterno, seja na sua alma, seja no seu corpo ou no seu espírito, ele vai encontrar a resposta de Deus. Por isso eu busco em temor, buscar, ó Deus meu Pai, o mergulhar da minha alma na justiça de Deus. Eu vejo que a tua obra é muito clara e assim diz a Escritura: sabei que aquele que vos chamou é santo, portanto, sede vós santo em toda a vossa maneira de viver. A maneira de viver de um homem deve estar, ó Deus e meu Pai, baseada na justiça de Deus. A primeira coisa que o homem aprende, indicada pela Escritura, é primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça. O que deve ser compreendido, que em primeiro lugar deve estar assim os ensinamentos de Deus. Em seguida, observar que todo ensinamento do Evangelho é baseado não na justiça de um homem que quer assim arrolar-se diante daquilo que nunca irá, na verdade, alcançar. O que me refiro é que muitos homens querem porque querem entrar, mas não pela porta, mas alguns querem entrar, ó Deus, pela janela, ou outros milhares e milhões querem entrar pelo telhado. Eles querem porque querem, mas a palavra do Senhor diz que a obra de Deus é baseada na justiça de Deus. Então entendo que os padrões que foram estabelecidos de imediato estão na propósita obra perpétua de Deus, a pessoa do Salvador, a crucificação, a ressurreição, a redenção e a expiação. Não há outra forma de adentrar, ó Deus eterno, em meio a obra divina salvadora, senão pela pessoa de Jesus Cristo. Mas existem então, Senhor, inúmeras intenções que nunca deveriam ter sido absorvidas, ó Deus, e assim lançadas na mente de homem algum. Mas eles não estão ainda dando a devida, ó Deus meu Pai, importância à justiça de Deus. Querem fazer por fazer, acreditando talvez que esta obra não será considerada. Senhor, a tua palavra diz que todos os homens serão levados a um tribunal de julgamento. Existe uma situação em que ela realmente não se dará, pois a própria palavra do Senhor diz que aquele que crer e for batizado, ele, na verdade, alcançará a salvação. Aquele que crer e for batizado, ele alcançará a salvação. Mas aquele que não crê, ele nem será julgado, porque já está condenado. Senhor, são palavras ao qual nós necessitamos digerir, não por conveniência própria, mas a Bíblia é bem clara, dizendo, não será julgado. Então, quando eu falo que todos serão julgados, eu estou fazendo um apontamento excessivo, porque a Bíblia diz que o que não crer, ele não será julgado, mas já está condenado. Por isso me dá graça para que eu preste atenção
sempre em meditar a palavra de Deus, segundo a graça e a vontade de Deus. Aumenta o meu temor, aumenta, meu Deus, a minha esperança, a minha confiança, e me faz nadar, ó Deus, não naquilo que sempre penso ou desejo, ó Deus, para a minha alma, para que possa alcançar, qualquer que seja a minha imaginação, mas me faz compreender, ó Deus e meu Pai, o degrau de cada doutrina de Deus. Me estabelece, ó Deus, primeiramente a compreender que o básico para a minha vida, ó Deus, é a justiça de Deus. Uma vez que eu tenho uma inclinação para outras obras e não observe a devida justiça, o que está fadado a acontecer é a condenação, visto que Deus não aceita, não permite que homem algum deseje, ó Deus e meu Pai, o participar das obras diabólicas, maquiavélicas, corruptíveis, que contaminam toda a vestidura, ó Deus, branca e neve, branca, ó Deus, e eterno como a neve ou como a lã que um homem veste. De que adianta se vestir da cabeça à planta dos pés, na mais completa doutrina, seja um homem ou seja mulher, mas o coração, a alma e o espírito, ó Deus, hospedam a mais nefasta injustiça que consegue desejar assim o prosperar, e aquele então que está vestido e coberto não consegue avaliar que esta obra não pertence a Deus. Por isso me ajuda, ó Deus e meu Pai, assim permanecer num combate ferrenho, em coisas em que eu vejo, em que as minhas mãos, ó Deus, o meu pensar, nunca irão resolver. Mas eu preciso da intervenção de Deus, para que não caia eu também no erro, ó Deus, e prosperar um pensamento segundo a minha carne, ó Deus, ou segundo, ó Deus, meu Pai, o indicar contrário de Deus. Me faz, ó Deus e meu Pai, compreender as mais excelsas obras do Senhor e me lançar na Tua justiça, esperando na fila, ó Deus e meu Pai, a Tua misericórdia e a Tua graça. Ó amado Deus e eterno Pai, eu desejo nesta hora entregar, ó Deus bendito, a minha alma, meu espírito nas Tuas mãos. Te peço, me ajuda que eu possa assim voltar mais vezes e mais vezes, com a força de Deus, em oração, de desembarcar no gasofilaço sagrado de Deus, as mais necessárias, ó Deus, providências ao qual vou adquirir, ó Deus, apenas de Deus. Eu não tenho esperança, Senhor, na mão do homem, mas eu tenho esperança na reversão, ó Deus, e assim no prosperar da justiça de Deus. Por isso, ó Deus, como o sol nasce todos os dias, assim também me nasce, ó Deus, em meu coração, em minha mente, a esperança da intervenção de Deus. Por isso desejo guardar, ó Deus, meus pés, ó Deus, e assim aquietar as minhas mãos. Me dá força, meu Deus, me dá graça para que eu espere, ó Deus, como faz assim a noite e um dia. Todos os dias a noite espera pelo seu momento, e todos os momentos eu consigo ver que assim se dá também diante do dia. Então eu vou ficar estacionado, segundo a Tua misericórdia, a Tua graça, no Salmo 40, onde há a perfeição de Deus. Esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu meu clamor e tirou-me de um lago de lodo horrível e pôs os meus pés em rocha firme. Senhor, eu desejo, ó Deus eterno, assim lançar diante desta oração a buscar a intervenção de Deus. E não desejo te instruir, falar como quero ou como não quero. Eu preciso da Tua intervenção com a Tua obra da justiça perfeita. Porquanto assiste Teu servo, assiste Teus filhos, assiste Teus eleitos, assiste, meu Deus, que são tementes a Deus. Purifica-me, ó Deus, e me faz desde já, ó Deus, a compreender que devo obedecer, ó Deus, a Escritura Sagrada, não segundo a minha conveniência ou loucura, porque muitas das coisas, elas não têm classificação de erro.
pois tratam-se de loucura. A própria palavra de Deus diz que a sabedoria do homem é loucura diante de Deus. Eu desejo, ó Deus, meu Pai, a sabedoria dos céus. Inunda minha alma, ó Deus, encharca o meu espírito do desejo de viver a justiça de Deus. Eu sei que muitas das vezes, ó Deus, num primeiro momento, não se compreende o que vem a ser a justiça de Deus. Mas passado um tempo, se digere assim pelo Espírito Santo de Deus, que convence o homem, ó Deus, meu Pai, a se lançar e assim rejeitar a sua própria justiça. O que busco nesta hora é te pedir, afasta de mim, ó Deus, toda a força que possível for no levantar da minha justiça. Faz-me compreenda a tua palavra e mergulhe e possa eu viver não mais da minha justiça humana. Ela me levará, ó Deus meu Pai, a caminhos de morte. Ela irá me arruinar. E muitos homens, ó Deus, eu tenho observado, não obstante, há pouco tempo, há muito tempo, eles se arruinaram, eles assim afundaram e vêm afundando outros muitos, ó Deus meu Pai, porque desejam a sua própria justiça. Afasta de mim a possibilidade, pois desejo ficar, ó Deus meu Pai, manco e impossibilitado de usar a minha justiça, mas sim de viver segundo a justiça de Deus. Ó amado, querido e eterno Deus, muito obrigado porque tem aberto os meus olhos a despertar que eu devo rejeitar não apenas, ó Deus, algumas iguarias em que eu tenho assim me esforçado, mas a básica iguaria, ó Deus e meu Pai, que irá me levar à condenação é minha própria justiça, é legislar naquilo que o Senhor já decidiu e desejar mudança e desejar não olhar com devido olhar hábil de temor e de tremor. Me dá graça, Deus, para que eu prossiga uma vida de oração. E segundo a tua poder e misericórdia, recebe, meu Deus, a minha oração e a oração dos teus santos. Assiste, meu Pai, ao necessitado, ao desamparado, ao que está enfraquecido, amuado, ó Deus, desconsolado, desempregado, doente, enfermo, ó Deus, enclausurado. Aqueles que estão perdendo a sua liberdade e que desta noite, ó Deus, para esta manhã, foram trancafiados, ó Deus, meu Pai, em delegacias, em penitenciárias, em casas de custódia, ao redor do mundo, ao redor do planeta Terra. Senhor, me dá forças para que eu lute continuamente contra as astutas ciladas de Satanás e seus demônios. Fortalece, meu Deus e meu Pai, a minha alma, mas sempre, ó Deus, se podes, preservas, ó Deus, a minha vida, para que eu não seja um conto, para que eu não seja uma fábula, para que eu não seja um teatro. Me faz mergulhar e me esforçar para ser, ó Deus, e alcançar o desejo do coração de Deus. Que eu nunca fique, ó Deus e meu Pai, me escorando na minha própria vontade, na minha própria preguiça, no meu próprio cansaço, mas que eu possa, ó Deus, ter forças de alcançar e assim satisfazer os desejos de Deus. Renova as minhas forças, Senhor, como diz aquele hino, renova a minha fé, renova meu entendimento, renova, Deus, a minha compreensão, dá-me graças para prosseguir segundo a tua piedade e a tua compaixão. Deus, muito obrigado, porque desejo que possa ser eu coberto, não da minha própria vontade, pois sei que ela irá arruinar a minha vida, mas da vontade de Deus. Cubra-me, ó Deus, em misericórdia, piedade e compaixão, e leva-me, ó Deus, em esforço contínuo, segundo a graça e a palavra divina de Deus. Recebe esta oração e também, ó Deus, ouve meus irmãos e todo quanto está ao alcance desta oração, em piedade e compaixão. Nos ajuda, Senhor, a permanecer de pé. Esta oração que te faço, desde já, te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém, Senhor. Amém e amém.